Ok? Algum comentário sobre ontem? Que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando. Ao lar da glória. Se não confia em Deus plenamente, por quê? O quarto processo, pessoal, e último, pode ser substituído pelo primeiro processo. Isso mesmo. Este quarto processo é verificar os níveis e a sensibilidade do... Você tem medo de Deus? O microfone não esteja funcionando, mas ele está, porém, ele não está captando áudio de maneira satisfatória. Então, o quarto processo pode resolver este ponto. Feche os gerenciadores dispositivos e nós vamos com o botão direito do mouse até o ícone de alto. Estão fazendo assim uma análise, Clique com o botão né, baseado nas coisas que você ouviu essa semana sobre de Deus. sons. Vá até... Como que você diria que era a sua vida cristã? De novo? Antes. Sério? Bom dia. Ainda com o botão Hã? clicado, vá em propriedades. Em propriedades, vá até uso do dispositivo e certifique-se que Alguém ora para nós. Amém. Tá faltando um A. Wildimar. Hã? Tá. Podemos estudar, e muitos estudam com afinco, as leis físicas. Isso faz parte da estrutura. Elas podem ser quebradas? O que é que vocês acham? As leis físicas podem ser quebradas? Hã? E quando acontece, qual o resultado? Uma catástrofe. Então elas não podem ser quebradas. Quando você quebra uma lei física, você tem consequência imediata. E isso independe de você ter sido ignorante, inocente ou fez por propósito. Por exemplo, pode ser santo. Se pular de cima do prédio, o que vai acontecer? A probabilidade de morrer é altíssima. Se não morrer, vai ficar tudo quebrado. Por quê? Neutraliza. Aí eu não acredito na gravidade. E daí? Não tente brincar com isso, porque independe de você acreditar ou não, ela existe e vai exercer, né?
o seu objetivo, né? No caso, vai ter causa. Não, se você não está não, porque é extrema. Quando você constrói, tem que estar de acordo com essas leis de sustentação. Aí, alguns lugares você tem que fazer análise do solo para saber se aquilo vai ser viável ou não. Você tem que calcular peso, medida, ângulos, tudo isso faz parte desse processo, é uma estrutura. Então, mas eu não sabia. Adianta alguma coisa? Não. Né? Então, por exemplo, em relação a quem Deus é, Ele é um ser santo, 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 que todos os querubins ou arcanjos, sei lá, quando se refere a Deus, ele repete isso 3 vezes, né? Santo, 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 né? Então, isso não pode ser ameaçado, é a pessoa de Deus. E daí vem também a própria razão de Deus, ele não poder se apresentar tão próximo de alguém que não esteja em harmonia, ou que possa conviver com a presença dele. Igual quando a gente fala sobre graça e misericórdia. São conceitos opostos. E, infelizmente, hoje, no contexto da igreja, de uma maneira geral, a teologia mais moderna, eu tenho percebido que existe assim como que uma junção dessas duas palavras. As pessoas não conseguem entender o contexto por trás, né? E colocam graça e misericórdia dentro da mesma categoria, com as mesmas definições. Não são opostas, né? E você já viu como que, na grande maioria dos casos, entre cristãos, tá? Ficou assim meio comum as pessoas usarem a palavra misericórdia quase para tudo. Misericórdia, né? Então, acontece, em alguns casos, vício de linguagem, digamos assim. Mas, por outro lado, esses vícios de linguagem, eles acontecem por falta de definição, por falta de entendimento do que aquilo realmente acontece, né? Ou significa. Nós já ouvimos, está lá na Bíblia, tá lá. Pela graça sois salvos. Então, a graça nos salva. Tá. Agora, você já percebeu que essa palavra graça, que é favor imerecido, né? É uma manifestação da presença de Deus, da ação direta de Deus. Isso nos salva, nos protege, nos fortalece, né? A minha graça te basta, você não precisa de coisa alguma mais, a não ser da minha graça, minha presença na sua vida, né? Então, eu mesmo, o Senhor, é que faço todas as coisas. Nós não teríamos nossa força e capacidade para gerar santidade em nós. Nós somos de Deus, viemos de Deus, temos o DNA de Deus. Então, isso já mostra que a nossa dependência é de Deus. Sem Deus, nós não temos vida.
Nós não temos como realizar qualquer coisa. Até os ímpios, os pecadores, até para pecar. Vamos dizer que o ar para respirar é um privilégio apenas. Oi? Acabou tudo. Qualquer pecador morreu. O pecador depende da graça de Deus. Já era, né? Então isso tudo remonta para Deus, mas a presença de Deus está diretamente ligada à santidade, que é uma atitude que nós precisamos querer, desejar. E a misericórdia tem outro contexto, ele é antagônico à graça. Então, graça, vocês já disseram, então com isso bem nítido na sua cabeça, né? É você receber algo que você não merece. É dádiva de Deus, bondade de Deus. O contrário disso seria o quê? É definido por misericórdia, mas como que isso apareceria numa frase? Não receber o que você merece. Esse seria o contrário. Então presta atenção. Graça. Receber algo que você não merece. Misericórdia. Não receber algo que você merece. Esse é o contexto de misericórdia. Graça. Não merecer. Oi? Não receber algo que você merece, né? A misericórdia. A misericórdia. Não receber algo que você merece. Que você merece. Tá bom. Exemplo simples. Você passou o sinal vermelho, tem um guarda lá na frente e ele para assim. O que você merece? A multa. Você infringiu uma lei. Adianta você falar para o guarda, mas eu não sabia que o sinal vermelho significa pare. Seu guarda, o senhor não acredita, mas eu sou daltônico. Tem gente daltônica? Tem. Essas pessoas são capazes de tirar a carteira de motorista? São. Como é que ele descobre que o sinal está verde, vermelho ou amarelo? Hã? Pela posição das luzes. Então ele sabe que está aceso. Então o vermelho fica onde? Hã? Embaixo. Vocês levariam tinta. É em cima. E normalmente quando o cruzamento e normalmente quando o cruzamento é muito importante, tem o quê? 2 faróis assim vermelho. Aí no meio tem um amarelo e embaixo tem o verde, né? Isso para você ver, não erre. Aí você passou o sinal vermelho e o guarda está lá e te para. E ele olha para você assim, vê do seu lado uma criança doente. E seu guarda, eu sinto muito, mas eu tenho que levar essa criança para o hospital e rápido. E ele,
Vai, meu filho, vai. O que você recebeu? Misericórdia. Deu para entender? Então, Deus, Ele é misericordioso. Misericórdia é um atributo, é uma extensão também de amor, que está ligado à tolerância, está ligado, né, à bondade, né, à percepção, não é a força da lei, ali direto. Mas qual é o preço da misericórdia de Deus? Olha só, a graça atrai a presença de Deus. A misericórdia a gente está o quê? Falando sobre como que os conceitos são opostos. Então, se a graça atrai a presença de Deus, a misericórdia faz o quê? Gente, vocês estão aí, estão acordados ainda ou não? Afasta a presença de Deus. Por que ele tem que se afastar? Porque a santidade dele não tolera o pecado. Então ele tem que se afastar para que nós não sejamos consumidos. Aí Deus, ele tem que se afastar, e a misericórdia, qual que é o objetivo da misericórdia? Qual que é o objetivo da misericórdia? Nos dá uma chance de reconsiderar as nossas ações e clamar a Deus para que a sua graça nos alcance, que nossos pecados sejam perdoados. Mas para que nossos pecados sejam perdoados, o que tem que acontecer? Você tem que arrepender-se. O que seria arrependimento? Mudança de direção. Você pode até confessar o pecado, mas se não teve um arrependimento verdadeiro, você vai confessar hoje, vai cometer o pecado amanhã de novo, vai confessar de novo, e isso vai virar o quê? Um círculo. O tempo todo está acontecendo a mesma coisa. O que teria que acontecer? Mudança de direção. Conversão. É você estar indo nessa direção, você converte. Volta na direção oposta. E aí, nesse caso, você já ouviu falar. Existem duas opções: amor e egoísmo. Você está caminhando em egoísmo. Converteu. Você mudou de plataforma. Agora você vai viver em amor. O egoísmo busca contemplar a si próprio. O amor busca o quê? O próximo. Não é uma vida centrada em si, mas no outro. Versão. Amor, gente, presta atenção. Amor nunca vai te liderar ao pecado. Nunca. Agora, presta atenção. Estou falando de amor, não de gostar. O gostar compromete a sua moral, compromete os seus valores.
compromete até a sua consciência. O gostar permite manipulação. Mas amor não. Amor não domina e não se deixa ser dominado. Exatamente. Não manipula e não se permite ser manipulado. Mas gostar compromete tudo isso se ele não estiver alicerçado em amor. É o amor a sustentação para o filéu. O amor filéu, que é reciprocidade, é onde se desenvolve o gostar. Então, estou usando aqui termos que vêm do grego, né? O amor ágape é o que é definido, né, por essa palavra, ágape. Ah, mas isso é o amor de Deus. Não, é o amor verdadeiro. Que é uma representação de Deus? Sim, é uma representação de... Por quê? Deus não age em amor usando as emoções. Então, as emoções dele, positivas ou negativas, não o impede de ser justo. Mas se apenas o gostar, a gente muitas vezes fecha os olhos para aquilo que deveria ser o certo, o justo. Exemplo simples. Eu vi isso num livro que estava falando sobre, né, comportamento. E nos Estados Unidos é muito comum, é bem comum viagem de avião, tá? E mais pessoas viajam de avião do que de ônibus. Então o ônibus lá não é muito comum, não. Quase não tem transporte de ônibus. Aqui você vai na rodoviária, tem ônibus para tudo quanto é estado, para tudo quanto é lado, né? Lá você não vê muito isso, não, tá? Então o avião é mais comum. Então aqui tem umas linhas aéreas que eles chamam de ponte aérea. Então Rio-São Paulo é muito comum, né? Então tem aqueles voos frequentes e a pessoa chega na hora e compra passagem na hora. Não tem esse negócio de... muitas vezes você tem que planejar. Tudo é comum lá. Aí, num dia lá, tinha um jogo, teve um jogo muito importante lá, e não sei se era futebol americano, beisebol, esses esportes aí lá. E eu sei que muita gente veio de outro estado, outra cidade, tudo para o jogo que era importante. E aí depois deu muito movimento no aeroporto, né? E pessoas viajando e tudo. E tinha uma fila para comprar passagem, tudo, e de repente chegou uma mulher atarantada, toda nervosa e tudo, e ela que já precisava viajar, e tinha uma fila grande. Por causa do jogo, acontece de tudo, e o povo começou a brigar, não sei, imagina que era um problema de saúde, que é alguma coisa na família. Ela estava desesperada. E tinha um senhor lá, mais ou menos próximo do guichê para comprar a passagem. E por que era importante a fila? Porque tem número exato nos voos. E a fila estava grande. E ele estava quase perto de ser atendido. Ele olhou, foi solidário, né, ao drama dela, ao desespero dela, ao choro dela. E ele falou: senhora, pode entrar aqui no meu lugar, na minha, né? Aí o povo ficou tudo olhando para ele, ele colocou ela no lugar dele, saiu e foi para o final da fila. Em outras palavras, ela passou na frente dele?
Ela passou na frente de todas as pessoas que estavam ali? Não. Isso é o justo. Independente. Nesse caso, ele não a conhecia, ela não o conhecia. Foi amor, de cortesia. Mas quantas vezes você já presenciou alguém numa situação assim que simplesmente, vem cá, fica aqui comigo, aqui não sei o que, e de repente a pessoa passou na frente de todo mundo, é certo? Mas o gostar permite isso. O amar, não, porque ele contempla a todos. E a pessoa não está passando na sua frente apenas. Então, só um exemplo. E Deus, Ele nos ama a todos. E Ele não compromete a justiça, a verdade, por amar. Então, você vê, por exemplo, situações como a Bíblia fala sobre Uzá. Já ouviram esse nome? Uzá. Está lá no livro de Samuel. Eu acho que segundo Samuel. Davi era rei. A arca da aliança, ou a arca que representa a presença de Deus, tinha sido sequestrada pelos filisteus. E Deus puniu os filisteus por isso, e eles não ficaram com a arca, e mandaram de volta para Israel. Aí ela ficou na casa de um determinado sacerdote por muito tempo. Quando Davi foi empossado, como rei, ele falou, não, vamos trazer a arca para a cidade de Davi, no lugar onde... E aí ele fez, mas também não procurou saber como deveria ser feito. E Deus tinha dado orientações aos levitas, como deveriam transportar a arca. Eles fizeram aquilo centenas de vezes no deserto, onde estavam sempre em mudança, Como que ela deveria ser transportada? Quem lembra? Pelos levitas, pelos sacerdotes, E era no ombro. Tinha uns varais, assim, de ouro puro, eles tinham umas argolas, assim, nas laterais da arca, e eles colocavam ali, e era um momento, assim, muito solene, porque afinal de contas, era a presença de Deus no meio do povo. Davi se preocupou em saber dessas coisas? Nem sabia nada. Ele consultou alguém? Também não. Mas ele queria agradar a Deus. No caso dele era uma baita de uma ignorância, Então ele fez um carro novo, uma charrete, uma carroça, sei lá o que for, Olha, esplêndido, tudo beleza e tudo, para transportar a arca. Mas as estradas não eram boas. Não tinha asfalto, nada disso. Uzá era um dos filhos deste sacerdote. A arca estava lá por muitos anos. Então ele se acostumou com aquela peça de mobília. Não deu muita importância. Mas ele estava lá na festa e tudo, afinal de contas, estava na casa dele, o negócio, Aí, de repente, os bois tropeçaram, lá no caminho, o transporte deu aquela tombada, a arca deu aquela mexida, parecia que ia cair, foi lá e segurou. Na hora.
aborrecido com a situação. Mas diz lá que ele temeu a Deus. Como eu posso trazer uma presença tão santa para tão perto de mim? Isso pode me colocar em risco de vida. Isso foi o pensamento. E aí botou na casa de outra pessoa lá que tá. Ele temeu a Deus, mas o que ele deveria ter em termos de atitude quando viu aquilo acontecer? Eu preciso viver de tal forma na presença de Deus, em santidade e pureza, correrei risco de ter Deus andando comigo. Isso deveria ser a conclusão, e não o medo. Quando se tem medo disso acontecer, significa que você não quer ter o compromisso com a natureza daquela pessoa com quem você está andando. Amor em limites. E eu vou te dizer, a Bíblia já deixa bem claro isso. Escolha bem as suas amizades, ou seja, com quem você vai andar, porque se forem pessoas que têm um estilo de vida, compromisso em termos de valores totalmente diferentes do... Se você começa a andar, o que vai acontecer? Vai para, a influência delas sobre você vai ser grande. Então você tem que eliminar isso, Foi a atitude que Deus procurou gerar no povo de Israel, dizendo: vocês não façam aliança com esses povos. Vocês não deem seus filhos para casar com as filhas, nem aceitem que eles casem com suas filhas. Por causa do quê? Então, separar de qualquer coisa. Então, era isso. Porque Deus, ele estava formando uma cultura, uma nação, um povo, no qual ele tinha a segurança de enviar Jesus. Então, precisa ter diferença em termos de valores, em termos de entendimento. Aí alguém fala: mas não é meio ridículo Deus assim, separar daquele povo, assim, não querer que eles casassem com outros e tudo? Isso seria o que? Essa atitude de separação, de acepção? Não, era necessário. Igual acontecia, por exemplo, aquele que consulta os mortos, aqueles que fazem aquelas encantamentos e tudo, agouro, para atrair espíritos. O feiticeiro, não os deixe viver, mate-os. É radical, é ou não é? É um mal necessário para gerar o quê? Temor. Porque uma vez que abre espaço para a influência, não tendo ainda em si a devida plataforma, devido fundamento de valores, você coloca em risco todo o futuro. Da mesma forma, não no meio de vocês. Por isso que era punido de morte.
Era uma maneira de eliminar o mal que tem um potencial de corromper. Mas isso é quando você não tem como ganhar, você tem que escolher onde você vai perder menos. E em todo o contexto que você vê na Bíblia, juízo é baseado nesse princípio. Onde você vai perder menos. Mas isso é uma atitude de amor. Quando você não pode contemplar a todos com benefício, você tem que escolher contemplar o maior número possível. Isso significa que alguém vai ter que pagar o preço naquela situação. O juízo sobre Sodoma e Gomorra. Puxa, mas Deus destruiu todo mundo que estava ali. Sim, mas por quê? Eles estavam tão avançados no contexto de pecado, especialmente na área moral, que Sodoma e Gomorra era um grande polo, como Nova York, como Paris, como São Paulo. Pessoas de várias partes do mundo vão para esses lugares, atraídos por aquilo que essas cidades têm para oferecer. Sodoma e Gomorra era assim, um polo que atraía povos de toda aquela região. Iam lá por causa das artes, iam por causa do mercado, iam por causa das indústrias, iam por causa da educação, assim, conhecimento. Ali era um polo de tudo, mas se tornou um grande polo de orgias sexuais. E quando você tem orgias, ou quando você tem uma plataforma sem limite, nesse caso de sensualidade, automaticamente, o que se desenvolve junto com isso? Vamos lá, gente. Qual o perigo que se corre? Doenças sexuais que são transmitidas. Existia camisinha naquela época? Não. Existia o conhecimento de antibióticos? Não. Existia coquetel que hoje é usado para AIDS? Não. Então, existia um grande risco de dizimar a população do mundo inteiro, como aconteceu com a AIDS. Teve lugares na África, a gente mesmo ficou sabendo, até pôde se envolver a gente como Jocum, né? Teve lugares na África que todos os adultos morreram, só tinha órfãos em determinadas vilas. Morreu todo mundo por causa da AIDS. Uganda foi um desses lugares, tinha vários vilarejos e tudo que só tinham órfãos, morreu todo mundo. Então, a Jocum até ajudou a reconstruir alguns desses lugares, né? E teve um país mesmo que a esposa do rei, né, do líder supremo, ela era cristã, então ela buscou a ajuda da Jocum. E depois eles fizeram lá uma campanha, né, assim, que foi nacionalmente divulgada, e a campanha focalizava o seguinte: abstinência para os solteiros, fidelidade para os casados. E se você é tonto, burro, fora
do seu juízo, então use camisinha. Era mais ou menos assim, né? Abstinência para quem é solteiro, fidelidade para quem é casado. Mas se você é tonto mesmo, né, desprovido de inteligência, então use camisinha. E eles tiveram a capacidade de conter o avanço da AIDS, por causa dessa propaganda e tudo que foi feito, e começou, claro, vários estudos foram feitos sobre isso, e daí surgiram, né, maneiras de tratar a epidemia, e hoje nem se fala muito em AIDS, né? Ela acabou? Sumiu? Não, mas arranjaram um jeito de driblar a situação. Porém, muita gente morreu nesse processo. E muita gente que morreu não eram perversos, foram contaminados dentro do casamento e assim por diante. Foram contaminados. Então Deus viu isso, o potencial de dizimar, né, de quase que acabar com a população. Então ele precisava isolar e exterminar o foco. Foi o que aconteceu com o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Aí você vê Jesus fazendo menção a esse fato lá nos evangelhos, e ele fala: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Porque se em Sodoma e Gomorra eles tivessem tido acesso às revelações que vocês já tiveram, provavelmente não teriam sido destruídos. Portanto, no juízo final, menos rigor haverá no juízo final para os cidadãos de Sodoma e Gomorra do que para ti. Lembra que Jesus falou alguma coisa assim? Isso está dentro do contexto de: a quem muito é dado, muito também será cobrado. Então Deus, como reto juiz, ele precisa levar tudo isso em consideração. Mas no caso lá atrás, realmente Sodoma e Gomorra era um risco seríssimo para a população mundial. Então Deus, como juiz soberano sobre toda a terra, ele tinha que agir para conter. Isso não é fácil não, mas a tomar a decisão de escolher dos males o menor. A mesma coisa você vê em relação ao povo de Israel. O povo de Israel foi usado como instrumento de Deus aos povos cananitas. E você vê lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus chama a Abraão, lhe promete um filho, né, que seria a sua descendência, e faz uma aliança. Então o Senhor entra em aliança com Abraão, lá a partir do verso 12, né, Gênesis 16, verso 12, Gênesis 15, a partir do verso 12. E depois de falar com ele algumas situações, como por exemplo, então o Senhor disse a Abraão, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Isso aconteceu. Abraão nem tinha Isaac. Deus estava falando para ele sobre Isaac, sobre o filho dele, né? Que nem existia, e ele já era velho, a esposa já era velha, e todo esse negócio.
Aí depois no verso 14 ele fala, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Não se encheu ainda a medida dos amorreus. Ou seja, ele já estava nessa camada de ação, e que era só tempo, Deus teria. Mas não era ainda a hora. E aí Deus falou para Abraão o que iria acontecer no futuro. Abraão não participou disso, mas Deus estava falando para ele. Falou sobre a escravidão do povo hebreu no Egito. Por que era necessário que isso acontecesse? Qual é chamar Abraão? O que vocês acham? Qual era o objetivo? Quem primeiro? Alice primeiro, que ela quase nunca fala. Eu falo tudo não. Qual era o objetivo de Deus em chamar Abraão, dar a ele um filho, né, que era impossível acontecer? Então Deus teve que agir realmente no processo. Qual era o objetivo? Hã? Só isso? E a gente teve essa semana. Fala. Ele precisava de alguém que fosse sensível a ele para entender como daria tudo para ele. Mas qual era o objetivo no contexto? Gente, eles viviam cercados de muitas nações, todas elas tinham a mesma índole, tinha a mesma forma de viver, totalmente sem padrão, sem valores, e tinha um domínio das trevas muito grande em todas essas nações. Então, Deus tinha que começar uma outra nação totalmente separada daquilo que era o normal para as outras nações. Ele tinha que formar um povo. Agora, o que acontecia também naquela época? Os povos eram normalmente o quê? Nômades. Estavam sempre indo para lá e para cá e tudo, né? E isso iria acontecer facilmente também com a multiplicação do povo hebreu, ou, né, de Israel, que aí a gente já está falando sobre a terceira geração. Depois lá de Abraão, depois Isaac, agora, no caso, Jacó, que teve 12 filhos, eles iam se espalhar para tudo quanto é lado. E aí o objetivo de formar uma cultura, manter uma língua com valores sólidos, um povo culto, ia se dispersar. Então eles precisariam ser forçados a permanecer juntos, a se multiplicar. Daí a necessidade de ter alguém que segurasse as rédeas e falasse, não, vocês vão ficar aqui mesmo. Aí veio a escravidão. Quando eles saíram do Egito, quantos você chuta assim era o número daquela gente, daquele povo? Que saiu do Egito. Gente, tinha por volta de 2 milhões de pessoas.
Porque só de homens pronto para a guerra era em torno de 600 mil. Aí eles provavelmente tinham esposa. E os filhos, se contasse tudo isso, ia dar perto ou mais de 2 milhões de pessoas. Você acha que isso é característica de um povo? De uma cultura? De uma língua? Certamente. Então, olha só. Nesse tempo, passaram-se 400 anos, 430, como a Bíblia diz, assim para ser mais exato, né? Que eles estavam ali, sendo afligidos, mas a aflição também faz com que a gente se una, um ajuda o outro, um apoia o outro. Então, há uma unidade forçada no processo. Estavam aqui. Então, isso fazia parte de gerar essa identidade, né? Um povo diferente. Aí Deus começa a trabalhar em cima dessas plataformas. Eles já tinham algumas coisas que Deus falou para Abraão, que fazia parte da aliança com Deus. Hã? Eles já tinham um sinal, uma marca física da aliança de Deus com eles, que era o quê? Hã? Circuncisão. Isso já era uma maneira de diferenciá-lo de todos os povos. A circuncisão tinha uma aliança. Isso era uma maneira, né? E, claro, essa palavra que Deus deu para Abraão, você acha que ele guardou consigo? Não compartilhou com ninguém? Não, ele passava adiante. A cultura da oralidade, que era o que prevalecia, né? Então ia sendo passado para as gerações. Eles tinham orientações sobre isso. Eles tinham o entendimento sobre pactos, alianças. Aí você vê o contexto de construir altares. Tem um incomodado aí. Vai plantar batata, não é isso que você ia falar? Já existia isso, tinha umas peculiaridades daquele povo. E, claro, eram abençoados. Tanto que o faraó reconheceu isso e queria tirar proveito dessa situação. Então, esse de um lado é o que está escrito aqui, porque ainda não se encheu a medida de iniquidade dos amorreus, ou daqueles povos de Canaã. Passaram-se 400 anos ou mais nesse processo. Então já tinha muita coisa ali determinada. Aí você vê lá, Deus usando o povo de Israel como instrumento de juízo sobre aqueles povos de Canaã. Eu já vi muita gente falando assim, mas Deus, como pode ser um Deus bom, um Deus de amor, se Ele mandou matar e exterminar tudo? Aí você vai lá em Deuteronômio capítulo 9. Deuteronômio capítulo 9. Verso 4 e 5. Deuteronômio 9, 4 e 5. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir.
Porque é pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti. E para confirmar a palavra, o teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, as revelações de Deus aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus aqui agora, mais de 400 anos depois, trazendo a memória e mostrando, está na hora destas nações serem julgadas. Deus novamente tendo que escolher dos males o menor. Era uma ameaça. Precisavam ser contidas. E Deus usou o povo de Israel como instrumento da justiça dele. No caso de Sodoma, não tinha ninguém que Deus pudesse usar como nação. Então ele próprio providenciou o meio. Aí quando você coloca assim tudo de uma maneira que você possa ter uma visão holística, abrangente da situação toda e não um caso isolado, você, puxa vida, como que Deus ama o mundo inteiro. Como que também foi doloroso para Deus ter que tomar tais decisões. Não era uma coisa fácil, mas ele precisava fazer isso para que o todo fosse preservado. Então, neste caso, o que você pode ver? Vamos supor que isso aqui seja aquilo que o Facebook roubou. Sabe, o roubou da ideia de Deus. Eles deram o nome de já viu isso? Linha do tempo? Pois é. Isso não é invenção do Facebook, não. Deus já tinha isso. Então você vê aqui ontem a gente estava falando sobre uma era pré-adâmica, né? Mas aqui está o Éden. Essa é a história da humanidade, tá? Então você vê aqui a história da humanidade. Tem o início, começou com Adão e Eva aqui. E tem um fim, que é na Bíblia chamada de juízo final. Então estamos aqui na era humana. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Tem o início, teve o início e tem aqui o final. Deus, como soberano, ele é responsável por manter essa linha. E ele só age com a sua soberania sobre este mundo de uma maneira direta, sem pedir conselho a ninguém, quando esta linha está sendo ameaçada. Fora disto, Deus não age. Por quê? Aqui você tem o Adão,
E quando Deus criou Adão, dotou-o de capacidade, e a capacidade é nossa imagem e semelhança. O que ele diz? Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso é estrutura. Quem tem a responsabilidade sobre este mundo, e Deus, ele não retirou aquilo que ele delegou. Então, tudo que o mundo é nossa responsabilidade. Deus fica olhando e às vezes, nossa, que coisa, por que ele está fazendo aquilo? Às vezes Deus assim, mas não intervém, porque Ele que nos deu, Ele que nos dotou dessa capacidade. Aí você vê lá, Salmo 115. Salmo 115, verso 16. Alguém que achar pode ler. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele ao filho do homem. Não? É isso? Salmo 115, 16. Os céus pertencem a Deus, ninguém pode mexer lá, que ele é domínio, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Aí você vai lá em Amós, capítulo 3, verso 7. Amós 3, 7. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem ele o servo. Amós 3, 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma aqui na terra sem conversar, sem relatar, sem trazer para si, né? A quem ele deu autoridade sobre esta terra. Ou seja, é um chamado à parceria. Deus não queria que o homem andasse e fizesse, desenvolvesse a terra sozinho, não. Você vê lá, antes da mulher aparecer no pedaço, dando o homem, né, a capacidade, falou: olha, agora você, olha, tudo isso que eu criei aqui, você vai olhar para cada uma dessas coisas e dar o nome. Deus junto, Deus chamando para andar junto, para fazer parte do mundo dele. E chega um momento que o homem decide andar sozinho, não mais junto. Isso é o que nos afasta de Deus.
Atitude de independência. É o que nos afasta de Deus. É não querer andar com Ele. A independência. As pessoas falam assim, mas não, é o pecado que nos separa de Deus. Não é. Jesus morreu pelos nossos pecados. Todos. Todos aqueles que você já cometeu. E se porventura vir a cometer algum outro pecado, Jesus também morreu por esse pecado. Então, o pecado já teve uma solução. Mas o que faz com que o homem, o ser humano, peque e continue a pecar? É amor? Não. É uma atitude de independência, de querer andar sozinho. Isso significa não querer prestar conta a ninguém da sua vida. Cuida da sua vida que eu cuido da minha. É isso que nos separa de Deus, que mantém Deus de longe, porque Ele não pode, em amor, exigir que você viva em amor. Isso seria te escravizar, te privar da sua liberdade. Então Ele não faz isso. Ele ocupa o espaço que a gente dá. E em relação ao mundo, você acha que Deus não sabe que está indo caos? Sabe. Por isso que tem o quê? Um limite. Onde todas as coisas vão convergir. E a Bíblia já nos ensina, né, diz lá que toda a natureza que foi afetada por essa independência, ela geme e aguarda o quê? Manifestação de Deus? Não, dos filhos de Deus. Ou seja, quando o mal será contido e os filhos de Deus em amor e em parceria com em ordem todas as coisas. Você acha que vai ser assim, não? Piscar de olhos, estalar do dedo, tudo vai ser transformado, mudado? Eu não tenho essa ideia, não. Isso vai ser um trabalho em parceria com Deus, restaurando a autoridade que Deus delegou a nós para cuidar, desenvolver todas as coisas. Aí você vê, por exemplo, eu acho que é Ezequiel 22, deixa eu olhar aqui. Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22, 30. Galope bíblico, vamos lá. Eu já achei primeiro que todos vocês. Hã? O que está escrito aí? Pode ler. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Ou seja, Deus buscando o quê? Parceiros, intercessores, alguém que tenha consciência daquilo que está rolando, daquilo que está acontecendo e se coloque na brecha em favor dessa terra, para que o juízo não seja necessário. Mas diz aqui, a ninguém achei. Veja lá, Êxodo capítulo 32, 32 verso 32. Êxodo 32, 32.
esse homem, perdoa os pecados que não vista do teu livro. Quem falou isso? Moisés. O que ele estava fazendo? Se colocando na brecha em favor daquele povo que tinha cometido um pecado terrível. E ele colocou-se na brecha, colocou literalmente o pescoço na corda. Falou, Deus, né? 32. E aí você, né, na aula de intercessão a gente vê muito desses pormenores, né? Mas essa é a realidade. E a mesma coisa, da mesma forma que Deus não age aqui na terra sem que alguém esteja em harmonia, o diabo também não. Você acha que tem legalidade sobre esse mundo? Não. Ele só pode agir neste mundo através de alguém. É por isso que lá Paulo, em Efésios 6, a partir do verso 10, Paulo diz, a nossa luta não é contra sangue e carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas aqui neste mundo são sistemas, principados, potestades, dominadores deste mundo. Está falando sobre sistemas governamentais, não está falando sobre diabo, não está falando sobre demônio. Estes que, debaixo da influência desses que estão nas regiões celestiais, agem com os princípios das trevas, dominando, gerando terror, morte, destruição. Mas principados, potestades, isso é um português arcaico, tá? Então hoje a gente usa outro governo, mas no português antigo você vê essas palavras, e se você olhar no espanhol, tá? Governo, liderança política, vai ter este nome: principados, potestades. Não está falando sobre demônio. Só a quarta citação lá no texto que fala contra as forças espirituais do mal, mas nas regiões celestiais. Então, eles só têm poder aqui de influência. A autoridade legal deles só existe quando alguém se submete à vontade deles e incorpore os seus pensamentos, as suas ideias, através das suas vidas. Por que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra? Porque quem criou foi Deus. Claro que ele está contido no processo, mas Deus, ele tem por direito, mas ele exerce isso? Não, mas na pessoa de Jesus ele tem esse poder, esse direito. Mas por quê? Toda a autoridade nos céus e na terra. Por quê? Ele é Deus, homem. Ele nasceu nessa terra.
Então ele tem direito por nascimento. Jesus é Deus homem, 100% Deus, toda autoridade nos céus, 100% homem, toda autoridade. Satanás nunca conseguiu isso. No nome de Jesus que nós agimos, porque ele reconquistou, como segundo Adão, não é isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Jesus, o segundo Adão. O primeiro Adão, né, caiu. Jesus veio e restaurou, trouxe para si, chamou para si, né, todas as coisas. E ele não pecou, e ele foi o quê? A expiação. Um novo começo para aqueles que querem viver não de forma independente a Deus, mas em harmonia com Deus, desde o propósito da criação. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para vivermos em harmonia com Ele, para governarmos este mundo com Ele, segundo os fundamentos do seu reino. É exatamente por isso que Jesus nos ensina a orar, dizendo: seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. A restauração de tudo, pelo caráter de Deus revelado em nós. Então, o que deu origem a toda essa discussão, conversa nossa aqui, foi o conceito de graça e misericórdia. Então, Deus, ao estender misericórdia, isso significa não dar aquilo que nós merecemos, ele tem que se afastar. Mas a misericórdia não salva, o que salva é a graça. Então a misericórdia, ela só posterga o juízo. E nesse caso o juízo é a consequência direta do pecado. O salário do pecado é a morte. Você, eu, nós não temos estrutura para o pecado. Por isso que o pecado detona com a vida de uma pessoa. Nós não temos estrutura. Qual é a nossa estrutura? A nossa estrutura é a estrutura do próprio Deus, que é eterno, e Ele nos criou para vivermos com Ele para sempre. E isso é santidade e amor. Lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. É interessante a introdução. E ela é quase a mesma em todas as cartas de Paulo, com poucas variações. Mas Paulo começa dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos, o quê? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aos santos e fiéis, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, isso daqui é o fruto, é o produto de um novo nascimento. Assim como nos escolheu nele. Quando fala nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, está falando sobre indivíduos
humanos, eu, você, cada um assim, ou está falando sobre a raça humana? A raça humana. A raça humana. Não está falando sobre indivíduo assim, como se você já tivesse sido, como foi dito a mim, conhecido por Deus antes da fundação do mundo. Ah, ele te viu aqui, Bia, com essa roupa que você está antes de criar o mundo. Gente, balela. Pode ser até romântico pensar nisso, mas não é realidade. Porque se isso fosse uma realidade, Deus, nesse caso, é culpado de todos que nasceram, todos que foram abortados, todos que deram errado. Porque, afinal de contas, ele conheceu lá antes da fundação do mundo. E planejou para si, para que acontecesse dessa forma. E não é a realidade. E a Bíblia não sustenta isso. A Bíblia fala, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Porque o pecado mata. Então, se você pecar demais, a sua vida será abreviada, né? Então aí ele diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Isso atrai a presença dele, a graça dele, o favor dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a beleza da sua vontade, o beneplácito, o favor, né? Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esse é o contexto do nosso chamado. Nós não temos, de forma alguma, estrutura para viver plenamente fora dessa plataforma. Então, Deus é amor, Deus é santo. Você, eu, nós temos que viver dessa forma. O pecado, gente, é uma aberração. Uma aberração. Não podemos, de forma alguma, nunca concordar com o pecado na nossa vida. Se tem alguma coisa na minha vida, na sua vida, na nossa vida, que esteja em desarmonia com quem Deus é, o caráter de Deus, nós não podemos de maneira nenhuma aceitar. Nós temos que correr para a graça de Deus, buscando a revelação dele, para sermos transformados. Glória e glória, até que atinjamos a estatura de varão perfeito, que nesse caso é o próprio Deus, é o próprio Pai. Então, quando você olha, estuda, focaliza a natureza e o caráter de Deus, você vai ver isso para si. E a conclusão deve ser, caramba, que maravilhoso, que ser especial eu sou. Que potência. A eternidade te ver em 15 minutos.